Queridos amigos e irmãos, graça e paz a todos. Quero estar trazendo mais uma palavra de reflexão para o nosso devocional que se encontra na carta de Tiago, capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 7, que nos diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse texto aqui é muito importante para os cristãos e é muito importante porque Tiago ele faz uma afirmação aqui. Que afirmação é essa? Ele diz que a igreja, ou seja, os cristãos, eles podem resistir ao diabo a ponto do diabo fugir deles. Mas um cristão, ele só pode resistir ao diabo a ponto do diabo fugir dele se, veja só o que diz o começo do versículo: sujeitai-vos, portanto, a Deus. O princípio espiritual para que um cristão possa resistir ao diabo e o diabo fugir dele é ele se sujeitar a Deus. Mas o que é se sujeitar a Deus? Este verbo sujeitar significa ser dependente, obediente. Ou seja, então o que a Bíblia está nos dizendo é que quando nós somos dependentes e obedientes a Deus, pelo que está escrito em sua palavra, aí nós somos habilitados espiritualmente para resistir ao diabo a ponto dele fugir de nós. Esta palavra resistir significa conservar-se firme, não ceder ao choque de outro corpo. Então, quando um cristão, quando um servo e uma serva de Deus, eles têm uma vida de sujeição e obediência a Deus pelo que está escrito na palavra, então ele consegue ficar firme e ele não cede ao choque do inimigo, do adversário. É como ele não cai, ele não é destruído. É como Jesus Cristo falou em certa oportunidade do homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Então podem vir as fortes enchentes, podem soprar os fortes ventos, podem vir com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa não cai porque ela está bem firmada, alicerçada nos ensinamentos da palavra do Senhor Jesus. Então, talvez você enfrenta lutas. Aqui nós estamos falando de uma realidade espiritual. Você enfrenta lutas e batalhas espirituais e você não tem conseguido vencer. Muitas pessoas andam de um lado para o outro, de igreja em igreja, de oração em oração, e elas não conseguem vencer as lutas e as batalhas. Por quê? Porque elas não estão se posicionando espiritualmente diante da presença de Deus. Então, o princípio espiritual para nós vencermos as lutas e os embates espirituais do maligno e ele fugir de nós, é claro, ele foge, mas ele volta. Se toda vez quando ele fugir, quando ele voltar, você estiver dependente e obediente, ou seja, sujeito a Deus, então você vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, fique com esta palavra de reflexão: sujeite-se a Deus, seja dependente e obediente a Deus pelo que está escrito na sua palavra, porque você vai conseguir resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Receba esta palavra de reflexão. O Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.